Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí para comentar tudo que aconteceu nessa quinta-feira, que é quase nada. Quase nada, né, gente? Mas hoje é dia de eliminação. Ontem foi formação de DR e a gente precisa aqui falar sobre esse jogo, que às vezes tá bom, às vezes tá ruim, ou às vezes é a câmera que está nos boicotando e a gente não tá sabendo, porque a gente só tem uma câmera. Mas é sobre isso, né, gente? E aí, alguém precisa sair também. E é isso que nos interessa, tá? Bom, se vocês for um tipo de pessoa igual eu, que só está torcendo, aí vocês estão ferrados. Porque eu estou torcendo pro Baronesa com o Brando e Matheus votarem, mas eu não voto, né? Porque eu não tenho tempo, eu trabalho, tenho que editar vídeo, tenho que gravar, tenho que fazer script. Faço várias outras coisas. Mas se você é o tipo de pessoa que vota, vota. Porque tá, o Power Cup esse ano tá meio flopadinho. Não que não foi muito bom, mas é porque tá mais flopado, tá? Eu não sei porquê. Talvez, né, a galera tá falando que o Big Brother foi muito ruim, da galera meio que cansou de reality show. Então meio que, né? E também vindo de Carelli, você sabe que é uma manipulação, menino. Tá, enfim. Vocês estão votando em quem? Brenda e Matheus, Dinei e Érica, Baronesa e Rogério. Em quem vocês estão votando? Eu quero saber. Aproveita e comenta aqui, tá bom? Bom, na minha opinião, vocês sabem que eu prefiro que o Dinei vá pra casa. Inclusive, eu queria que ele fosse semana passada. Não aconteceu porque ele não foi. Por causa de Mussunzinho e Carol, hein? Porque, ó, deu um empate ali, mandou Adriana e Albert. E foi até bom, porque assim, de repente, o Mila acabou que foi... acabou saindo e de repente se fosse os dois e essa semana o outro não ia rolar. E deu muito bom. E espero que o Dinei saia de verdade, tá, gente? Bom, além de tudo isso aí que rolou, a gente viu a bate-boca, né, de Brenda e Carol, não. Carol e Baronesa, Mussuzinho, Rogério, foi um toma lá da cá, ó, não sei o que, levantou de pé, nananá. Hoje a galera repercutiu bastante isso na casa. Temos também a Brenda chorando, falando de Ive, falando de Luana, e Ive falando pelas costas junto com Luana, que inclusive a gente comentou ontem que Luana falou algumas coisinhas nas costas, né? Ô, Luana, fia. Nunca aparece. Luana não apareceu em nada. Mas ali, na hora de falar nas costas, falou. Não esperava vindo da índole de Luana, não esperava aquele posicionamento, né? Esperava que ela tivesse um pouco mais de... qual que seria a palavra? Personalidade, né? Porque ela é uma menina mais assim, então eu acho que ela, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa mais assim, eu achei que ela tinha mais discernimento, personalidade de chegar e falar pra pessoa, ainda mais que ela era amiga de Brenda, né? Mas preferiu falar nas costas, né? E aí a gente viu que aquela discussão também de Brenda junto com a André repercutiu na casa toda, vimos aí o VAR várias vezes, vários flashbacks a respeito ali, nunca teve um empurrão, mas a gente sabe que a casa sempre vai partir pro lado ao contrário, que é o que a Carol gosta, né? A Carol sempre quer que as pessoas estejam do lado dela e contra as pessoas no qual a Carol está contra, que é o que a Baronesa levantou isso, inclusive a gente comentou isso, né? E aí a gente viu que a Anne não gostou das falas de André e Naim, a Carol não gostou da Anne não ter gostado e as duas tiveram ali uma discussão. Não vi se elas tiveram uma conversa ontem, mas a câmera não se aproximou ali, então a gente não sabe o que rolou ontem à noite. Mas espero muito que passe essa conversa aí pra gente entender o contexto, tá? E aí a gente vê assim que a Carol é a pessoa que tá ali no meio, né? Manipula tudo, inclusive tem as pessoas influenciáveis, né? Eu acho que esse ano, o casting esse ano é o mais influenciável e sem personalidade. Porque as pessoas falam, não, só tem aquelas duas únicas pessoas pra votar. Então a gente precisa votar nela porque elas vão ter mais voto. E as pessoas não as pessoas vão contra os princípios dela pra votar numa estratégia que não é delas. E aí acaba se queimando e aí colocando uma faca deste tamanho nas costas das pessoas que estavam ali tendo uma boa relação, né? Que aconteceu com o Rogério e Baronesa, que era por isso que eles estavam muito putos, né? Foi mais ou menos por aí. Bom, vamos fazer um resumão do que aconteceu. Vamos falar de André e Naim, Brenda chorando. Vamos saber que eles conversaram também. Carol falando de Ney e Rogério a respeito dessa amizade, não sei o que, lealdade, enfim. Bom, aproveita então, se inscreva no canal, deixa like e simbora pro vídeo. Olha só. Bom, vamos falar aí de Rogério e Baronesa ontem, né? Que acabou aí saindo da linha, digamos assim, como Mussunzinho e Carol, né? Isso que antes eles falaram que o jogo deles não era tretar, fazer barraco, apesar que eles fizeram lá, né, com André e Naim no primeiro quebra-pau e tal. Mas eles falaram que não era desse tipo que eles iriam jogar, né? Mas chegou na votação, a gente viu aquele show que eles fizeram, certo? Bom, teve um momento, gente, que inclusive a gente conversou ontem, né? Que o Cartoloco chamou eles pra conversar, falou que ia votar, e aí eles falaram que não esperava o voto do Cartoloco, sentiu uma facada nas costas, e aí o Rogério e a Baronesa foram desabafar com o Albert, junto com a Adriana, né, lá no quarto.
falaram sobre essa conversa e tal. E aí eu achei um pouquinho assim, o Cartoloco ontem, na hora de falar sobre o voto, achei um pouquinho ácido, né? Não sei se vocês acharam, comentei se vocês acharam também, né? Porque assim, pra quem acompanhou a conversa no primeiro momento que eles tiveram, foi super tranquilo, quer dizer, entendeu, não entendeu, porém eles se respeitaram, né? Tiveram uma, não é uma discussão, uma conversa sobre opiniões diferentes, né? Diversas. E aí, na hora que aconteceu lá o voto, eu achei um pouquinho o Cartoloco ácido, que ele não tinha falado bem daquele jeito, né? Mas ali na frente das pessoas do sofá que estavam sentadas ali, para quem estava assistindo e não vê o primeiro momento, dá uma impressão diferente que existe ali uma rivalidade, né? E não foi bem assim, né? Não é à toa que ainda os dois meio que se cumprimentaram, mais ou menos. Não, tá tudo certo, a gente conversou antes, enfim. E isso que ele falou que não era voto fofo, né? Bom, mas o que acontece, gente? Na conversa que o Rogério foi falar com a baronesa, junto com a Adriane e o Albert, ele fez uma revelação ali, que eu achei super importante. Ele falou assim que quando tava rolando a briga do quebra-power lá no domingo, né, de Brenda e Matheus, que o Matheus saiu de si, a Andréia foi pra cima e tal, diz o Rogério que várias pessoas, enquanto ele estava ali apartando a briga, várias pessoas falaram no ouvido dele, solta ele, deixa se pegar na porrada, deixa não sei o quê. E aí ele falou assim que foi muito desonesto ouvir isso de pessoas no qual ele gostava, de pessoas assim que julga e faz coisas diferentes, né? E engraçado que a gente sempre repete aqui no canal sobre julgamentos, né? A pessoa julga e faz igual, as pessoas detonam nas costas e faz igual, a pessoa se fala da vítima, se faz de vítima. Então, assim, é muito complicado, né? Você apontar uma coisa e no outro dia você fazer igual ou talvez pior. E aí o porquê disso, né? Pra quem não lembra, na primeira DR da semana passada, que foi o Albert junto com a Adriana, né? Ele foi apontado por isso, falando assim que ele não foi se meter na briga do primeiro quebra-power, que rolou lá, né? Separar o Radibala lá junto com o Matheus e tal. E aí o Cartoloco foi uma das mais pessoas que apontou falando a respeito assim, ah, não, porque ele falou, não, solte, deixa todo mundo se pegar, todo se matar. E ele falou que não ia se meter na briga, né? Mas aí passou uma semana depois, as outras pessoas já estavam falando pra todo mundo, ah, não, deixa eles pegarem, deixa eles soltaram para ver o que vai acontecer aí, deixa eles se baterem. Então, assim, para ver aonde que vai o nível de hipocrisia das pessoas, né? Elas julgarem fazer iguais um dia depois, uma semana depois, ou até mesmo antes, ou falar aquilo que você mesmo faz, é muito complicado. Bom, a gente também pode pegar uma situação, por exemplo, ontem, antes da votação aí, o Haddad foi conversar com o Cartoloco, falou a respeito de votações, né? E aí eles falaram a respeito de Brenda e Matheus, e a gente já tinha falado de uma conversa que o Haddad teve junto com a Luana, Ive e Fernando ontem, para quem assistiu o vídeo, falando da situação de Andréia, a briga que aconteceu ontem, né? Então a gente já falou no vídeo de ontem, a gente não vai ficar redundante aqui. E aí ele tava falando a respeito que não gosta das atitudes de Brenda e Matheus, que parece que eles vieram pra causar e tá tudo bem, que assim movimenta o jogo, mas vê eles falando muitas coisas nas costas, por exemplo, acabar jogando coisas de Andréia na roda pra tentar queimar ela, coisas que a Andréia falou no off, confidencializou pra ela, e ele disse assim que vê Brenda e Matheus falando de outras pessoas pelos cantos e tal, mas ele também não citou nomes, né? E aí ele disse assim que quando tem uma dinâmica, eles não usam essa dinâmica para apontar. E aí ele deu o exemplo da dinâmica da semana passada. Ele disse assim que viu situações entre Brenda e Matheus e outros casais, só que chegou na dinâmica lá e colocaram Nainha e Andréia. E ele falou assim que quando tem oportunidade, eles fazem totalmente o oposto. E aí ontem na votação, por exemplo, eles poderiam ter votado em Nainha e Andréia, e aí acabou votando em Mussunzinho, né? E hoje, inclusive, ele repetiu isso. Ele acabou votando em Mussunzinho e Carol, né? E isso, de novo, falando pro Cartoloco. E aí você vê que ele fala tanto de Brenda e Matheus falando nas costas, sendo que ontem e hoje teve 3 situações diferentes que ele estava falando de Brenda e Matheus pelas costas. E a pessoa tá julgando a pessoa falar pelas costas. Como é o nível da hipocrisia da pessoa. Que a pessoa que está conversando com ela dá vontade de, tipo, se fosse eu no lugar, eu ia olhar e falar assim, você tá percebendo que você está me falando? Você está falando que eles estavam falando de outras pessoas pelas costas e você está sentado aqui na minha frente falando deles pelas costas. Você está fazendo a mesma coisa no qual você está falando pra mim. Nossa, chega a ser muito louco você pensar desse jeito, porque assim, é inacreditável você ver esse tipo de coisa. E aí, inclusive, hoje, de novo, ele reforçou a mesma coisa que ele falou pro Cartoloco, falou pro Cartoloco de novo, e aí ele falou, ah, é muito contraditório, teve situações com o Mussunzinho e colocou Carol lá. E aí o Cartoloco falou, não, é questão de jogo e estratégia, né? Então ele tem coisas com o Mussunzinho e tem coisas com a Carol. Então, assim, por questões de jogo, eles votaram em Mussunzinho, e Carol, eu não faria diferente. E aí teve uma hora ontem na conversa
com o Cartoloco e o Haddad, que o Cartoloco fala assim, não, eu vejo que eles estão aqui pra causar, que eles são um personagem bastante forte, inclusive acredito sim que eles não vão sair, mas eu vejo sim que tem muitos casais que criam situações com eles atrás disso, né? Por exemplo, André, ele citou o exemplo da André, da treta ali e tal, que eles são muito ofendidos, são muito atacados, que Brenda e Matheus são atacados desde o começo, que sabe como eles vão reagir daquela forma, que as pessoas pegam situações de outras pessoas para usar a favor delas, para criar situações para elas ficarem ali sempre em evidência. Então eles disseram assim que eles sabem que as pessoas já pegaram essa coisa da Brenda e Matheus e aí já sabem onde ir com o seu ponto fraco, digamos assim, né? Então assim, o Cartoloco entendeu, Brenda e Matheus, que eles atacam porque muitas das outras pessoas atacam primeiro. E aí foi onde ele citou também, ele falou, bom, primeiro Nainha e André colocou eles como um casal fraco. E aí depois, na vez deles, acabaram que eles fizeram o mesmo. Então, assim, eles criaram primeiro. Só que quando chegou a vez de Brenda e Matheus, eles não deixaram justificar. Então, assim, o Cartoloco, ele tem uma visão das coisas, que é o que a gente assiste aqui do lado de fora, né? Que tá totalmente errado. Enfim, mudando de assunto, né? A gente falou sobre Haddad e ele tá falando pelas costas, né? E aí eu também tava pensando numa das situações o seguinte, no Quebra-Power, o Haddad falou assim a respeito de ter colocado ele como fraco só porque a Luana e usaram sobre provas, que eles eram fracos de provas, então eles levaram nessa leitura de jogo que eles eram fracos de provas, não por ele e pela Luana. E aí, pra quem assistiu o Quebra-Pau, ele fez assim, nossa, foi cansativo de ouvir, ninguém aguentava mais ele ouvir. E agora você imagine ele ali, escutando alguém falar pra Luana, eu vou te dar uma panelada na cara. O que você acha da forma que o Haddad ia agir? Porque ele crucificou muito a Brenda e o Matheus ter reagido daquele jeito, e aí, inclusive achou que eles foram provocar aquilo. E aí, se ele foi colocado como fraco, já reagiu daquele jeito no qual a gente viu no Quebra-Power, imagine se alguém falasse que ia dar uma panelada na cara da Luana. Vocês acham que ele ia agir como, gente? Eu acho que o Haddad ia ser expulso, na verdade, que ele não ia reagir desse jeito. Só como fraco, ele já reagiu de um jeito. Se fosse ameaçar de fazer alguma coisa, nossa senhora, dali de dentro, ele saía ali carregado pelos outros. Bom, enfim, mudando de assunto, né, gente? A gente viu aí esse bate-boca de Baronesa junto com Carol aí, né? A gente viu que o Baronesa chamou ela de falsa, se arrependeu de ter chamado ela como filha, que ela não tem mais carinho igual a Carol falou que tinha pelo mesmo e tal. A gente viu toda aquela treta, né? Hoje, inclusive, a Carol falou assim que achou muito baixo o Rogério ter trazido os remédios no ao vivo, né? Com a situação da Brenda, inclusive, ela falou sim, que quando eles estavam falando de remédios, a Brenda falou, a Carol falou, ai, que remédio o quê? Ela tá se escondendo atrás dos remédios. Ela é esse tipo de pessoa, os remédios é o caralho e não sei o quê. E ela acabou, tipo assim, diminuindo mais a situação, né? Tipo assim, defendendo André e Naim, em alguma parte ali, né? Defendendo, tipo assim, ai, foda-se quem tá errado na briga, né? Eu não gosto deles, então independente de quem tá certo e quem tá errado, eu sempre vou estar contra eles, né? E aí ela se encaixou muito baixo essa situação. E aí ela também não gostou de Baronesa ter falado de fofocas, que ela era falsa, isso e aquilo. E aí ela perguntou, tá, mas então, se te fala qualquer coisa aí, qual que são os seus argumentos? E aí a própria Baronesa falou que não precisava falar, que tinha câmeras. E aí foi quando a Carol hoje falando assim, que ela só não falou porque ela realmente não tinha nada pra falar, que ela não tinha argumentos. Não sabemos, né? Quer dizer, a gente sabe, mas a gente não sabe em detalhes. Mas a gente sabe que a gente já conhece o jeito da Carol, né? E aí, até então, ela não assumiu o negócio dos remédios, né? E ela falou assim que ela poderia ali na hora que o Dinei junto com o Rogério se deram a mão, falaram sobre lealdade, ela falou assim que quase disse pro Dinei assim, ele tá falando que vocês são leal, ele tá falando assim que você maltrata a sua mulher, ele falou pra todo mundo que você maltrata a sua mulher. E aí ela tava desabafando com a Elisa falou assim, mas você acha que o Dinei maltrata a Érica? Ela, não, eu nunca vi ele maltratar a Érica, só que o Rogério falou que ele maltrata ela dentro, só que eu não peguei situação nenhuma. Imagine se eu falasse isso no ao vivo, se eu quisesse ferrar com ele. E aí ela estava conversando a respeito de toda a treta e tal. Bom, se maltrata, eu não sei, mas que eu acho que ele repreende ela, eu acho, porque a própria Baronesa falou bem assim, lá no camarim você é uma coisa, aí quando você está com o Dinei você é outra, você muda de personalidade. Então, assim, a dona Érica, ela não consegue ser ela mesma, porque o Dinei não deixa. Porque ele quer a estratégia que seja dele, enfim, eles são daquele jeito que a gente sabe, né? Bom, e aí hoje temos também a André falando a respeito aí sobre as palavras, né? A André falou assim que tinha que falar direito as palavras, que as palavras podem ser mal colocadas, e aqui fora tudo é polêmica, tá? Então ela tava conversando com o Nain a respeito disso, tá? E aí ele falou assim que quem seria Brenda e Matheus se não fossem eles lá dentro? Tipo assim, bom, a gente estar dando...
A interpretação de Naim e de André é que eles estão dando espaço para Brenda e Matheus crescerem no jogo. Tipo assim, antagonista, né? Protagonista e antagonista. Então, tipo assim, quem seria eles se não fosse a gente, tá? E aí a Andréia falando sobre respeito de gerações, falou assim que cada um tinha que cuidar com as palavras, porque o Nain é de uma geração, ela é de outra. Hoje em dia as coisas são diferentes, que tudo é muito mimimi, que tem que saber do jeito que coloca a palavra, porque senão é coisa é bullying, se você fala uma coisa é gordofobia, se você fala uma coisa é homofobia, se você fala outra coisa é xenofobia. E que ela disse assim que existe sim pessoas que usam isso na maldade, e existe outras pessoas que fala de uma brincadeira, né? Conversa ali, conversa vai. E aí, esses militantes de internet, só que ela não usou essa palavra, acaba pegando esses trechos aí e acaba fazendo toda essa polêmica aqui fora, tá? Então, assim, ela quis dizer o quê? Diminuir a situação do Naim, que era pra ele ter cuidado, sabe, gente? Bom, e sabe o que o Naim falou? O Naim falou assim que todas as vezes que ele falou que era no tom de brincadeira, que não era no tom de ofensa, tá, gente? E é isso. Pois é. E aí ele passou aquela vergonha ao vivo pra quem assistiu, né? Bom, e aí a gente finaliza aí com Brenda chorando. Pra quem não viu hoje de manhã, e a Brenda chorou. Falou a respeito da amizade com Ivo e Luana, que as duas não foram conversar com ela. Lembrando que a Brenda e o Matheus escutaram do quarto da baronesa a conversa que eu falei sobre Haddad, Ivo e tal. São super influenciáveis, né? Colocaram toda a culpa na Brenda e Matheus sem saber da situação. E aí ela acabou chorando, desabafou com a Adriana. Falou assim que ela deu muita força pra Luana por estar passando essa barra, de não estar conseguindo se entregar no jogo, de ser alguém lá dentro. Então ela segurou a mão da Luana lá dentro. E a Ivy, ela sempre teve uma troca muito grande, e a Ivy acabou se afastando. E aí ela acabou tomando partido de uma pessoa no qual ela nem sabe. Tentou defender, né, Naim, só porque ela é muito próxima. Mas ao mesmo tempo, assim, ela não tentou conversar com a Brenda, que é o que ela mais se chateava, né? A Adriana disse que não vale a pena a dona Brenda ficar chorando pra essa galera, que essa galera aí daqui a pouco vão todo mundo pra rua. Na verdade, todos vão pra rua, né, gente? Porque daqui a pouco o programa precisa acabar. Mas ela quis dizer que eles vão sair antes deles. É isso mais ou menos que ela quis dizer. Bom, se vai sair antes ou depois, a gente não sabe. Mas se tem uma formação de DR aí que alguém daqui a pouco precisa ser eliminado, tem, tá, gente? Então precisa votar, né? Inclusive, depois que a Brenda chorou, o Matheus falou assim que a Luana vai em efeito manada. E a Ivy tá cega, que a Ivy fica comprando dores dos outros. Muito influenciável. Eu disse pra vocês que são influenciáveis, né? Ontem no vídeo eu fiquei, tipo, chocado com a forma de agir. Eles estavam indecisos. A Ivy queria votar no Mussunzinho, inclusive votaram. E aí o outro queria votar em Baronesa e Rogério. E aí, por justificativa, que vai a maioria, a estratégia vai votar pessoas que vai na DR. E o público assistindo tá olhando, eu pelo menos falo, não, sem personalidade, não tem uma pessoa influenciável, usando de estratégia, como uma estratégia que nem é pra se salvar, e sim pra você colocar outro porque é mais votado. E aí, você olhando no contexto geral, fica muito feio. Eu falo, não, Fernando, você veio pra isso, meu filho. Se contenha, homem, você não precisa disso. A Ivy passou pelo Big Brother 20, sabe como funciona, não ter personalidade de votar. Mas aí, gente, votar em Mussunzinho e Carol, e hoje tava falando mal da baronesa do Rogério. Pois é, gente, é assim mesmo, na verdade. É aquela coisa, mesmo você não querendo, ou você tá contra Carol, Anne, Elisa, ou vocês estão com elas, ou vocês estão contra elas. Porque daí eles se sentem a maioria, né? Querendo ou não, só porque são 6 pessoas e tem aquela conversa e tal. Enfim. E o Radbala é uma das pessoas que está me impressionando muito com a falsidade. Olha só que bonito. Por que eu digo isso? Ou ele falou assim, não, porque eu quero observar o Rogério e a Baronesa de perto depois da votação de ontem, né? E aí, agora há pouco, tava no sofá, tudo super de boa, super legal, conversando como se nada tivesse acontecido. Mas uns momentos antes, tava lá, ó, com o Mussunzinho, descendo a lenha, falando, e jogo de política, jogo de irmandade, não sei o quê. Esse é o Power Couple, tá, gente? Esse é o Power Couple, é isso mesmo, jogo de manipulação, jogo de falsidade. Só que o que eu fico mais indignado é a questão da pessoa se apontar como certo, eu sou correta, eu sou certa, eu faço isso, eu sou aquilo. E é a pessoa que mais é contraditória, né? A gente pode citar a Carol, pode citar a Andréia, a própria Ivy também, que é muito influenciável, Fernando, o Mussunzinho, olha, muito, muito. Eu acho mesmo que um dos poucos casais que se salva nesse quesito, o Haddad se mostrou muito influenciável. Acho que Brenda e Matheus mesmo, de verdade. Acho que eles falam mesmo, toma aquele posicionamento, não vai com a galera, tem seus alvos ali, não fica com esse mimimi, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eles faz mesmo, assume que faz mesmo, repete de novo, se tiver que pedir desculpa, pede de novo, e é isso, esse que é o jogo, né?
Bom, mas é isso, gente. Aproveita, se inscreva no canal, deixa like. Essa quinta-feira que não teve nada, muita coisa pra gente falar. Comenta aí o que vocês acharam do Naim, falando que era brincadeira, que as falas deles, naquele tom de briga, era brincadeira. Os militantes, os mimimi, que nem diz a Andrea, né? E a Carol, né? Que diz que o Coisa maltratou não sei quem. Enfim. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!